Muito bom dia. Venho falar em nome do Partido Social Democrata. Nesta reunião, para além de mim próprio, o Dr. Rui Rio e o Dr. Fernando Araújo estiveram presentes. Dizer que o país, depois de ter perdido o controlo da pandemia, 2 meses depois de medidas de confinamento, com um enorme custo para as pessoas, para as empresas, do ponto de vista social e económico, hoje começamos a ver a possibilidade de se abrir um pouco a sociedade, de começar a discutir de uma forma mais séria as medidas de desconfinamento. Como o PSD sempre disse, nós entendíamos que o plano do desconfinamento deveria ter sido discutido com mais tempo e que o envolvimento dos cientistas também deveria ter sido mais precoce, no sentido de garantir que os vários setores da sociedade se pudessem planear adequadamente. Vai ser apresentado um plano no próximo dia 11. Se o efeito prático desse plano começar dia 15, as partes da sociedade que vão ser afetadas só vão ter 3 a 4 dias para se preparar. Mas seja como for, gostaria de deixar uma palavra em nome do PSD de elogio aos especialistas da reunião do Infarmed, porque verdadeiramente deram aqui um salto de qualidade nestas apresentações, procurando apresentar propostas concretas no sentido de como é que este modelo de desconfinamento pode ser executado. Um dos aspectos que o PSD vê com bons olhos, vários especialistas reforçaram, que foi a nossa proposta para um levantamento e desconfinamento e eventual confinamento futuro por via regional, ou seja, não prejudicar partes do território que estão bem, por causa de outros que estão menos bem, de modo a garantir, no fundo, com base em indicadores claros, objetivos e concretos, o controle da situação. Outro aspecto que foi mencionado tem a ver com as variantes. Há uma grande preocupação, um crescimento, de facto, só na última semana de 20% da variante inglesa em Portugal, e, portanto, este é um aspecto que nos preocupa e que, no âmbito de um desconfinamento, com o levantamento das restrições de viagens, é um aspecto que tem que ser incorporado, o controle das viagens, das escalas, particularmente dos países de risco. Outra questão que foi discutida tem a ver com a testagem. Como sabemos, desde meados de janeiro tem havido uma descida consistente do número de testes realizados, apesar de todas as promessas do aumento da testagem. Foi hoje anunciado mais uma task force, a task force da testagem, que entendemos que, enfim, vem tarde, porque é algo pelo qual temos pedido há 1 ano para que haja uma testagem massiva e sistemática nas escolas, em todos os locais de risco, e diríamos mesmo que toda a população deveria ter a possibilidade de fazer um teste semanal, rápido, gratuito, sem precisar de prescrição médica em qualquer local, de modo a normalizar a testagem, que é um instrumento fundamental para controlar esta pandemia. Nenhum sinal está a ser dado nesse sentido. Vamos ver se é agora, com uma nova task force, que isso se vai fazer. Relativamente ao rastreamento de contactos, este é um outro aspecto que nos preocupa, porque a testagem, o rastreamento e o isolamento das pessoas são as únicas ferramentas que nós temos para evitar uma nova subida descontrolada de casos como tivemos em janeiro passado. E aquilo que foi dito é que até aos dados da semana passada só conhecemos o link epidemiológico, ou seja, a origem da infecção em 20% dos casos. Por outras palavras, em 80% dos casos nós não sabemos onde é que as pessoas que estão infectadas se infectaram. E isto numa fase em que se desmobilizaram os militares do processo de rastreamento dos inquéritos epidemiológicos, o que diz que, muito provavelmente, a forma como estes inquéritos estão a ser feitos não são adequados e merecem ser revistos. Dito isto, é importante acelerar a vacinação. Portugal tem a presidência do Conselho da União Europeia e, nesse sentido, deve ser uma voz ativa junto da Comissão Europeia para, junto da indústria farmacêutica, encontrar soluções por via de licenciamento de patentes, por via da utilização de empresas farmacêuticas europeias, podermos acelerar a vacinação, porque o ritmo a que estamos vai colocar-nos em risco de podermos ter novas vagas de novos casos, mesmo com todas estas novas métricas. E, por fim, a questão económica. Claramente há setores que são mais afetados do que outras, por exemplo, o setor da restauração e da hotelaria, que são sempre os últimos a abrir e os primeiros a fechar pelo risco que comporta a sua atividade. Deve haver, da parte do Governo,
um conjunto de medidas que permitam, do ponto de vista económico e financeiro, apoiar estes setores da economia que estão mais expostas e que não podem esperar 6 meses por esta ajuda, precisam dessa ajuda hoje. Fazendo face à, conhecendo a realidade atual, há condições para o país começar, de facto, a desconfinar no dia 15. Qualquer desconfinamento deve dar tempo para a parte da sociedade envolvida de se adaptar. De facto, estar a desconfinar no dia 15, quando se anuncia a dia 11, dá muito pouco tempo para, seja qual for o setor da sociedade, mesmo que sejam as creches, as escolas primárias, para se abrirem. Os indicadores, quando olhamos para eles e com base nas linhas vermelhas que os especialistas apontam, até poderíamos ter condições em grande parte do território de o fazer. Parece-nos a nós, PSD, que se a opção for começar a abrir paulatinamente, até numa lógica de ensaio, de balão de ensaio, para ver como corre essa abertura, mais uma vez defendemos que deve ser de base regional, deve ser com base em indicadores claros, de modo a não pôr ninguém em risco e, acima de tudo, não entrarmos no período da Páscoa e depois voltarmos a viver aquilo que se viveu entre dezembro e janeiro do ano passado. Independentemente da decisão para dia 15, é a nossa posição clara de que a Páscoa tem que ser um período em que cada família vive apenas e só viva o período da Páscoa apenas com o seu agregado familiar, não há saídas entre concelhos, nem há partilha de agregados, e sobre isto tem que haver uma mensagem clara, como aliás o Sr. Presidente da República também disse. Concorda com essa escala e mais os valores indicados para cada etapa dessa escala? Foram apresentadas até várias hipóteses de escalas por parte dos especialistas. De um modo geral, haver critérios claros com base no número de casos novos, no número de camas de cuidados intensivos, no número de internamentos, parecem ser boas métricas. Juntar a isso, como alguns especialistas disseram, o RT, o indicador de reprodução do vírus, e incluir a taxa de positividade dos testes, são fatores muito importantes. Diria mesmo que estes indicadores fazem sentido. O que não parece fazer tanto sentido seria ter apenas indicadores nacionais, o que levaria a tratarmos o Porto de forma igual a Lisboa, a Braga de forma igual ao Algarve. Não, nós precisamos de adaptar esses indicadores, mas a nível local. E com base nessa adaptação local, depois podermos abrir ou fechar localmente uma parte do território, enquanto o resto do país pode continuar a funcionar, de modo a garantir, no fundo, que de uma forma macroeconómica o país não volta a fechar e, acima de tudo, conseguimos detectar precocemente potenciais locais de risco antes que essas situações locais se transformem em ondas nacionais. E é precisamente nesse sentido que nós temos defendido desde o início da pandemia e de uma forma mais vincada com a defesa desta abordagem regional e que nós entendemos que deve ser o caminho a seguir. Agradeço-lhe a pergunta porque ainda hoje deu entrada aqui na Assembleia da República uma pergunta por parte do Grupo Parlamentar do PSD a questionar precisamente a posição do Conselho de Ministros e o seu Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, porque é que defendem uma testagem sistemática em contexto das escolas públicas, mas ignoram por completo as escolas privadas e cooperativas. As crianças, os professores, o pessoal não docente das escolas privadas e corporativas estão tão em risco ao vírus como as crianças e os professores e o pessoal não docente nas escolas públicas. O vírus não escolhe entre público e privado, nem o Governo deve atuar dessa forma em medidas que são eminentemente de saúde pública. É uma decisão errada que o Governo deve reverter, só pode ter sido um lapso que nem sequer de base ideológica se pode ter, porque não tem, é pura e simplesmente um sinal de falta de bom senso e por isso mesmo o Governo deve reverter essa posição e garantir que todas as escolas são tratadas de forma igual em todo o território nacional. Muito obrigado.